Queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda, filho e filha de Deus. Vamos para a nossa live semanal, Chaves de Sabedoria Bíblica. Vamos lá? Vamos lá? Live semanal de Chaves de Sabedoria Bíblica. Ok? Bom. Vou esperar alguns poucos entrarem. Opa! Pai do Senhor, meu amigo. Pai do Senhor, pastor Johnny Lopes, meu irmão. Deus abençoe, meu amigo. Obrigado por estar aqui, viu? Sempre bom estar com você. Saudade de você já, viu? Chaves de Sabedoria Bíblica. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o poder do pensamento segundo a Bíblia, tá, gente? Poder do pensamento segundo a Bíblia. Aí, ó. Sabia que você ia mexer comigo, ó. Tá pretinho, hein? Tô dourado. Morenão. Bonitão. Oh, Jesus. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, a proposta dessas lives são propostas de entregar aquilo que Deus tem me dado, são propostas para passar aos irmãos e falar com os irmãos e qualquer um que entre sobre aquilo que Deus tem nos entregue, sobre aquilo que Deus tem nos falado, sobre aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. E a gente está numa sequência de live. O nome dessas lives, o título da live é Chaves de Sabedoria Bíblica. São lives para a gente entender e para a gente receber, para a gente pegar chaves que abrem portas, chaves bíblicas que abrem portas que nós temos pedido, procurado, buscado da parte de Deus. Então é para isso que nós estamos aqui. Então a nossa live de hoje vai ser a respeito do poder do pensamento segundo a Bíblia. O que é que a Bíblia fala a respeito do poder ou do pensamento. Amém? É isso que a gente vai tratar, é sobre isso que a gente vai falar aqui, tá bom? Eu vou pedir para vocês 1 minuto, porque eu vou mandar esse link aqui nos grupos, tá? Vou mandar aqui o link nos grupos para o pessoal poder assistir. E aí eu também peço para vocês o seguinte, manda pelo menos para 3 pessoas esse link aqui. Então, 3, 2, 1, só um minutinho que eu já volto com vocês aí, tá bom? E estamos de volta, e é isso, vamos lá? Valéria, boa noite, a paz do Senhor, Valéria, Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Pastora Adriana, Deus abençoe, a paz do Senhor, seja bem-vinda. E aqui a gente vai para cima. Então, mais uma vez vou pedir para você, manda aí para 2, 3 pessoas para a gente poder falar a respeito do poder do pensamento segundo a Bíblia. Bom, quando a gente vai falar sobre pensamento, a gente tem que entender então algumas questões. A gente tem que entender alguns parâmetros e vamos construir um cenário, tá? Nos dias atuais, nos dias de hoje, está sendo muito falado a respeito disso. E eu tenho falado a respeito de pensamento sobre Deus, sobre as coisas do Senhor. Já tem um bom tempo que eu tenho falado a respeito disso. Sobre o quão importantes são os nossos pensamentos estarem alinhados ao que Deus tem para nós. O quão isso é importante, tá? Então é sobre isso aqui que a gente quer falar. Nos dias de hoje, a gente tem muita gente, muitas pessoas, muitas áreas que vão construir, que vão nos ajudar, que vão falar a respeito do pensamento. Uma delas, e talvez a mais conhecida, quando se fala da parte de pensamentos, quando se fala dessa questão da mente, é a psicologia. A psicologia, o próprio nome vem de psique, que quer dizer alma, mente, tá? A própria psique, tá? A própria
questão da psicologia, a palavra que vem do grego psique significa mente, alma, tá? E logia vem de estudos. Então, quando se fala do campo da mente, quando se fala do campo de pensamentos, a psicologia é hoje o campo, a área onde mais se estuda a respeito da mente, dos pensamentos. Mas, além disso, a gente tem outras áreas, como a própria psiquiatria. Os psiquiatras também tratam com as questões da mente. Tá? A gente também tem a filosofia. Filosofia também fala a respeito de pensamentos, tá? A respeito daquilo que nos gera o conhecimento, que nos gera a sabedoria. E aí nós também temos no campo do pensamento, pouco explorado, mas está diretamente ligado e poucas pessoas falam, é a questão da teologia. Tá? E a gente tem que lembrar e sempre entender que o ser humano uma criatura, é uma criação de Deus, do Eterno. E lembrando que o ser humano é um ser tricotomo. O que significa tricotomo, gente? Significa de 3 partes, 3 tomos, tricotomos, 3 partes, que é corpo, alma e espírito. O correto seria espírito, alma e corpo. Tá? E com isso a gente entende resumidamente, gente, de forma bem resumida, o corpo é a parte do ser humano que nos dá acesso ao externo. O corpo é a parte que faz com que o ser humano se relacione com as coisas externas, com as coisas materiais. Então você só consegue pegar algo, tocar em algo, porque você tem um corpo. Segundo, uma outra extremidade é o seu espírito. E é o seu espírito que se conecta a Deus. É o seu espírito que se conecta e se liga ao Deus, ao divino, ao eterno. Então, o ser humano é um ser espiritual que se conecta ao divino, que se conecta a Deus através do seu espírito. O Espírito Santo, que é o espírito de Deus, se conecta ao espírito do homem. E a alma? A alma, que é a psique, é a parte da mente, é a parte dos pensamentos, é a sede do entendimento, é a parte das lembranças, das memórias, é pela mente que faz essa ligação do espírito com o corpo. Há uma constante batalha, uma constante luta que o apóstolo Paulo vai descrever sobre o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. E é interessante entender isso. O homem carnal são esses desejos da carne, tá? Desejos do corpo. O homem natural é o homem da alma, é a psique, e o homem espiritual é o espírito que quer e deseja estar sempre conectado a Deus. Bom, feito isso, tendo explicado, tendo criado esse cenário, a gente precisa entender que essa parte da alma, que é a nossa mente, que são os nossos pensamentos, que é a faculdade do ser, que é a sede do seu entendimento, ela é muito responsável, ela por demais importante, responsável pela ligação do seu espírito e pela ligação do seu corpo. Ela faz esse elo, né? Não vou fazer aqui aqueles pleonasmos de elo de ligação, né? Mas é o seu espírito, perdão, é a sua alma que faz a conexão do seu corpo, que faz a conexão do seu espírito, tá? Eles estão ali constantemente. E é também a sua alma em que vai direcionar. É a sua alma, ou seja, vou voltar aqui, é o seu entendimento, é o seu conhecimento, é as suas lembranças, são os seus pensamentos, é a sua mente que vai direcionar o seu caminho. É a sua mente que vai direcionar para onde você faz, o que você fala, o que você faz, como você age, através da mente. Os seus pensamentos direcionam praticamente a sua vida. Os seus pensamentos direcionam a sua vida. Quer prestar atenção nisso? Presta atenção no versículo que está lá na Bíblia. Provérbios, eu vou colocar aqui, ó, como o Instagram do nosso seminário, e aí você vai me ajudar aqui, me acompanhando. Ó, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, verso 23,
Essa é a versão NTLH. NTLH. Essa versão é a nova tradução na linguagem de hoje. Então, na nova tradução da linguagem de hoje, o que a Bíblia está dizendo é: toma cuidado com o que você pensar, com os seus pensamentos, com a sua mente. Pois a sua mente, os seus pensamentos, a sua vida é dirigida por eles. É dirigido pelos seus pensamentos, é dirigida pela sua mente. Agora presta muita atenção. Esse mesmo texto, na versão... deixa eu pegar uma versão aqui, a NVI. A NVI fala assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O mesmo versículo, Provérbios 4, verso 23, escrito na NVI, vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende todas as saídas da sua vida. É interessante porque se a gente for analisar aqui, ó, deixa eu pegar a palavra aqui do coração, do original, tá? O 4:23, no original a palavra coração, ela vai dizer, é a palavra leb, tá? Em algumas versões, a palavra do hebraico é lebab, que significa homem interior, mente, alma, inteligência. Então presta muita atenção no que eu estou falando com você aqui. Quando a Bíblia está sendo escrita e eu e você, nós cremos seriamente, fielmente, de que a Bíblia é o nosso manual de conduta e de fé, nós cremos que a Bíblia contém as palavras eternas de Deus para nós, nós cremos que a Bíblia é um guia, é um manual de como nós podemos viver bem. Quando a Bíblia está sendo escrita, ela está sendo inspirada por Deus. Então, Deus está inspirando os escritores a escreverem isso. Então, Deus colocou no coração do escritor de que, quando eu falo coração aqui, seriamente, logicamente, que eu estou falando sobre um homem interior, sobre a mente. Deus colocou na mente de quem estava escrevendo de que ele devia colocar o seguinte, ó: guarda o teu coração. E a palavra coração aqui, que é lebab no hebraico, significa homem interior, mente, vontade, inteligência, alma. Ou seja, sua razão, seu conhecimento, os seus pensamentos. Acima de tudo, guarde os seus pensamentos, guarde a sua mente, guarde as suas vontades, guarde o homem interior, porque é dele que procedem todas as saídas da vida, ou é dele que depende toda a sua vida. Então, a primeira coisa que a gente estabelece aqui é que você não é só o corpo, que você não é só espírito, mas que você é espírito, alma e corpo. E que a alma, ela tem um papel de muita importância da ligação, do elo entre o corpo e o espírito. E que a sua alma é a sede do seu ser, é a sede do seu entendimento, é aonde ficam os seus pensamentos, é o que direciona a sua vida. E aí, o que nós lemos na Bíblia, o que a Bíblia nos aponta e o que a Bíblia nos coloca é que nós devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, pois os nossos pensamentos dão direção à nossa vida. Até aqui, para mim continuar, aprofundar e falar algumas outras coisas, eu preciso saber se seu nível de entendimento tá ok. Seu nível de entendimento tá ok, coloca aí uma chavinha. Se faz sentido para você, coloca uma chavinha aí. A chavinha aqui, ó, a chavinha da nossa live. Coloca aí a chavinha, coloca uma chavinha aí. Se faz sentido para você até aqui, comenta aí a chavinha, tá? Pra gente pegar e dar continuidade pro que a gente vai falar. Se faz sentido, coloca aí para mim poder saber se você entendeu até aqui. Recapitulando, você não é só corpo, você não é só espírito, você é espírito, alma e corpo. A sua alma faz a importância da ligação do corpo, a importância da ligação do espírito, e é através da sua alma, que é o seu pensamento, que é a sede das suas emoções, que é a sede do entendimento, que é a sede das suas lembranças, que é a sua mente. Através dela você dá direção para a sua vida. Você só consegue direcionar a sua vida, mudar algumas coisas através do seu pensamento. E aqui eu não estou falando poder do pensamento, que você vai mover objetos e não tem nada disso. Nós estamos falando segundo a Bíblia.
Não estou falando balela, não estou falando conversinha, estou falando o que a Bíblia está mostrando para nós. Então nós já entendemos que quando a Bíblia fala coração, em sua maioria das vezes, coração que a Bíblia está falando é a mente, é os pensamentos. Sobretudo, que deve guarda o seu coração, guarde a sua mente, os seus pensamentos, pois dele procedem as saídas da vida. Vai colocando aí a chavinha para me saber se entendeu, gente. Por favor, me ajuda aí, coloca a chavinha para ver se vocês estão entendendo aí, para a gente dar continuidade. Ó, vamos lá. Quem colocou a chavinha? Thomas. Ô, Tominhas, que bom te ver aqui, meu irmão. Nossa, saudade de você, já viu? Pastora Adriana, essa pastora Adriana, a Valéria. Ó, pastora Adriana, a Valéria, vocês são as fiéis escudeiras, vocês nunca faltam. Eu sei que eu posso contar com vocês. Deus abençoe, viu? Pastor, aceita a Letícia aí. Ela não está conseguindo chegar ao vivo. Não tem como ela aceitar, é só ela clicar e entrar. Aqui é só ela clicar e entrar. Não tem botão de aceitar aqui não. Nesse sistema de ao vivo do Instagram, é só ela clicar. Jane, ô Jane, tudo bom? Nossa, Jane, que bom te ver aqui. Não, Deus abençoe. Tomara que a gente consiga falar bastante coisa aqui. Marcela, vamos falar aqui mais sobre Deus e obrigado pela chavinha aí. Vamos lá. Agora presta atenção. Feito todo esse cenário, tendo feito toda essa fundamentação, toda essa estruturação para a gente chegar onde a gente quer chegar, é muito importante a gente entender o seguinte: a partir do que eu li na Bíblia, a partir daquilo que eu tenho entendimento da palavra de Deus, a própria Bíblia está me dizendo que eu preciso tomar cuidado com o que eu penso, cuidado com a minha mente, cuidado com os meus pensamentos, cuidado com as minhas vontades, porque essas vontades direcionam minha vida. Concordam? Então, a Bíblia está nos mostrando isso. Para você ter um reforço disso, para você ter um reforço de quanto um pensamento é importante, lá em Provérbios 23:7, a primeira parte do provérbio vai dizer assim: porque como imagina em sua alma, ou em algumas versões já está escrito, como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, como o homem pensa, assim ele age. Como o homem imagina na alma dele, ou seja, no pensamento dele, como é que ele pensa aquilo, é como que vai direcionar a vida dele. Presta atenção que eu estou falando biblicamente, o poder do pensamento. E biblicamente, o que a Bíblia está mostrando para nós? Que os nossos pensamentos direcionam a nossa vida. Que os nossos pensamentos direcionam a nossa vida. Agora, com base nisso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre o que pensamos pode prover ou provém de uma fonte boa, de uma fonte pura. E aqui que entra a questão aqui importante. Nem sempre aquilo que pensamos pode ser de uma fonte limpa, pode vir de uma fonte pura. Nossos pensamentos podem estar contaminados. Os nossos pensamentos podem estar contaminados. Podem estar contaminados de diversas formas. Mas eu quero dizer que você pode ter, no mínimo, 3 tipos de pensamento. 3 tipos de pensamento. Você pode ter os pensamentos, que são seus pensamentos, que você mesmo produz, que você mesmo questiona, que você mesmo fala, ou seja, que você mesmo produz pensamentos propriamente seus. Pastor, me explica isso. Então, o senhor está me dizendo que tem coisa que eu penso que não é minha, tem coisa que eu penso que não provém de mim? Não. Tem coisa que você pensa que não provém de você. Eu vou colocar 3 aqui e eu vou dar o quarto de bônus para vocês entenderem. Então, primeiro, você pode ter um pensamento que é seu. É você que está produzindo aquilo. É uma opinião, um pensamento, uma vontade, um psique sua. Esse é o primeiro ponto. Pensamentos propriamente ditos seus. Segundo, você pode ter os pensamentos que Deus derramou, que Deus colocou em você. Normalmente são os pensamentos em que o nosso espírito comunica a nossa alma. Por quê? Porque nós nos conectamos a Deus, o nosso espírito se conectou a Deus, conectou à vontade de Deus, e através dessa conexão da vontade de Deus, os pensamentos de Deus fluem em nós. É por isso, presta bem atenção, é por isso
Aí eu vou dar meio que um spoiler já, mas é por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. Ou seja, os pensamentos de Deus em nós, as emoções e os sentimentos de Deus em nós. Por isso, presta bem atenção, por isso que Paulo, ao escrever aos Filipenses, vai dizer: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, as mesmas emoções, os mesmos desejos, as mesmas vontades. Ou seja, os pensamentos de Deus fluindo em nós. Então, posso ter os meus pensamentos, posso ter os pensamentos de Deus em mim. Mas eu também posso ter, e aqui entra uma questão, que são pensamentos malignos. Quando a Bíblia fala sobre seta, quando a Bíblia fala sobre dardos inflamados do inimigo, o maior campo de batalha espiritual acontece na mente. É onde o inimigo vai tentar te atacar. As tentações que vêm sobre a nossa vida nada mais são do que uma batalha espiritual que nós estamos vivendo. São as tentações, são as setas inflamadas, são os dardos do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa vida. Então ele vai tentar inserir pensamentos dele em nossa cabeça. Ele vai tentar inserir pensamentos dele em nós. Inclusive, eu, tá, não sou especialista em psicologia, não. Apesar de ler muito essa parte, apesar de gostar, apesar de ter feito cursos para entender alguma coisa, eu já ouvi falar de termos que são chamados de pensamentos intrusivos. A pessoa está perto de um penhasco, aí o pensamento vem, se joga. A pessoa tá ali, aí o pensamento tá com a faca na mão, fala assim, corta, vai, fura. Tá? Esse tipo de coisa são pensamentos intrusivos, que a psicologia fala de pensamentos intrusivos. Inclusive, outro dia eu vi uma psiquiatra, doutora Ana Beatriz, falando a respeito disso, e eu acho muito interessante essa área da psicologia. Eu acredito que isso também seja e faça parte das nossas batalhas. Satanás jogando setas, Satanás falando, Satanás tentando fazer com que pensamentos intrusivos estejam alocados, inclusos na nossa cabeça. Então, tem 3. Alguém lembra dos 3? Alguém lembra? Os meus pensamentos, os pensamentos de Deus em mim e os pensamentos do inimigo, de Satanás, do diabo. Mas tem um terceiro, gente, que são os pensamentos que são gerados em mim através daquilo que eu estou consumindo, tá? Então, quando eu leio algo, quando eu assisto algo, quando eu escuto algo, quando eu vejo algo, enfim, tudo isso gera em mim pensamentos que podem estar contaminados. Então, por isso que eu falo muito com o aluno, com a igreja, tome muito cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você escuta, com aquilo que você lê, com aquilo. Toma cuidado, toma cuidado. Outro dia, e olha que eu falo muito disso, e outro dia eu coloquei um filme e a minha esposa foi quem me lembrou sobre o que eu realmente falo com as pessoas. Ela falou assim, amor, esse filme aí não é muito legal não. Esse filme aí tem coisas não tão boas. Ou seja, a minha própria esposa estava me lembrando algo que eu falo. Então, a gente tem que estar constantemente sendo lembrado sobre essas coisas, sobre esses pontos. Então, o quarto aqui são os pensamentos contaminados por diversas fontes que não são fontes boas, que não são fontes limpas, que não são fontes... E aqui eu quero entrar da seguinte forma. O que é que você tem carregado durante anos no seu pensamento que nem são seus e nem são de Deus? Mas muitas vezes são só pensamentos que Satanás incluiu na sua cabeça, ou são pensamentos simplesmente de fontes contaminadas, pensamentos que chegou para você, são pensamentos alterados, tá? Você já tirou suas próprias conclusões? Você já foi lá conferir essas informações? Façam por favor, essa reflexão agora, nesse momento. Tudo isso que eu falei faz sentido para vocês? Gente, olha o tanto de coisa que eu falei então sobre o pensamento e sobre o pensamento direcionar a nossa vida. Então, se o pensamento direciona a minha vida, eu tenho que tomar cuidado primeiro com as fontes dos meus pensamentos. E eu posso ter pelo menos 4 fontes. Eu dei 3, mas dei uma de bônus aí. Existem outras coisas que a gente pode desmembrar, mas os meus pensamentos, os pensamentos de Deus em mim, os pensamentos que Satanás quer incluir e os pensamentos contaminados. Faz sentido isso aqui?
Porque se os meus pensamentos, como diz a Bíblia, que eu tenho que tomar cuidado com os meus pensamentos, porque dele procedem, meus pensamentos dirigem a minha vida, eu tenho que tomar cuidado de onde esses pensamentos vêm. Então, se no meu pensamento todo pastor é ladrão, a minha vida vai ser direcionada por esse pensamento. Se no meu pensamento o evangelho é só sofrimento, é esse pensamento que vai direcionar a minha vida. Se o meu pensamento é um pensamento que nada vai dar certo, que as coisas são tudo complicado e difícil, é esses pensamentos que vão direcionar a minha vida. Porque são padrões que direcionam, lembra que a alma, o pensamento, a minha psique, é que faz o elo do espírito e do corpo. Eu vou me comportar, eu vou estar direcionado com aquilo que eu penso. Com aquilo que eu penso. O que eu falo, o que eu faço, está conectado ao que eu penso. Eu preciso saber se faz sentido. Escrevam aí, por favor. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou comentando aqui o que vocês forem falando. Faz sentido isso? Que aí eu vou para o próximo passo para vocês entenderem o porquê que isso é importante. Porque tem muitos anos que eu tenho, por exemplo, 32 anos. Tem 32 anos que eu tenho pensamentos constantes. Ninguém consegue parar de pensar. Eu acho que é impossível. Dizem que a meditação oriental, os monges conseguem fazer isso. Mas essa questão parar de pensar, cortar um fluxo de pensamento, acho que no momento que você pensa em parar de pensar, você está pensando em parar. Então, de qualquer forma, você está pensando constantemente. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou direcionando isso para vocês? Eu preciso que isso seja muito claro. Preciso que isso seja muito claro para vocês. Porque tem 32 anos que a minha vida está sendo direcionada por aquilo que eu penso. Só que agora eu sou de Cristo. Só que agora os meus pensamentos não podem ser mais as mesmas coisas. Os meus pensamentos não podem ser os mesmos pensamentos que eu tinha antes. Eu tenho que ser direcionado de outra forma, por outro alinhamento. Então eu preciso saber se faz sentido, se tá ok, pra gente prosseguir, pra gente caminhar, para que a chave e aquilo que a Bíblia diz sobre o pensamento é o que eu tô demonstrando aqui, é o que eu tô construindo aqui com vocês. Amanda colocou, boa noite, pastor Tiago, shalom. Ô Amanda, Pai do Senhor, shalom, Deus abençoe. Ô Josiane, Deus abençoe pela chave. Lucas colocou, bateria tá acabando, mestre. Chave aqui forte demais. Ô Lucão, Deus abençoe, mano. Ô Glória. Mais um conseguiu entrar. Bênção. Ah, pastora Érica, que saudade de estar com vocês. Ô, pastora Érica, bênção demais. Bom te ver aqui. Ó, Valéria colocou aqui. Faz muito sentido. Bom demais. Pastora Adriana já jogou. A pastora Adriana já pegou. Jogou a chavinha aqui e já entendeu. O Nandim Cabuloso. Nandim, ô meu filho, Deus abençoe. Colocou a mãozinha aí, tá? E a Letícia colocou aqui, faz muito sentido. Ô Letícia, Deus abençoe, que bom te ver aqui. Ó, então vamos lá. Por que eu tô falando isso, gente? Porque a Bíblia diz assim, já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí eu volto a dizer, a Bíblia diz que nós temos que ter a mente, que nós temos a mente de Cristo. Inclusive, a Bíblia nos dá orientações, fortes orientações sobre o que? Sobre o que a gente deve pensar. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é louvável. Se nisso há amor, se nisso há louvor, se nisso há uma excelência, pensar nessas coisas. É engraçado porque eu sei que o momento que a gente vive talvez seja um momento onde a maior dificuldade do povo já não são as doenças físicas, mas são as doenças mentais, são as doenças do pensamento. Por um exemplo, eu conheço pessoa que ela não consegue enxergar, ela não consegue pensar, dificilmente ela consegue pensar em algo bom. Todas as possibilidades das coisas para ela são possibilidades de pensamento ruim. Só que a Bíblia me diz para fazer exatamente o contrário. A Bíblia me diz para me pensar naquilo que é bom, naquilo que é louvável, naquilo que é puro, naquilo que é santo. E se nessas coisas há alguma excelência, nisto pensai. A Bíblia me ensina
a me dar passos e orientações de como pensar, para que a minha vida seja direcionada pelos meus pensamentos. Então, se a Bíblia diz que eu preciso tomar conta dos pensamentos, porque eles me direcionam, a própria Bíblia vai me dizer como ou o que é que eu posso pensar para me ajudar. Coisas boas, em pensamentos naquilo que é puro, naquilo que é louvável, naquilo que é santo, naquilo que não há repreensão, naquilo que é bom. Pensa nessas coisas. A Bíblia nos orienta a isso. E aí a Bíblia ainda me diz mais. A Bíblia me diz que eu preciso ter a mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? Eu só consigo entender a mente de Cristo quando eu leio a palavra. Eu só consigo entender a mente de Cristo quando eu leio a Bíblia. Eu só consigo entender qual é a mente de Cristo, como Cristo pensava, quando eu ler a palavra do Senhor, principalmente ali nos 4 evangelhos. Eu vou entender a mente de Cristo. Lógico que eu tenho maior explanação e explicação da mente de Cristo nas cartas, mas eu preciso pelo menos ler os evangelhos para me entender Cristo, para me saber quem é Cristo. Tá? É interessante, porque quando vem trazer um pecador, uma mulher que foi pega num ato de adultério, num ato ruim, num ato de pecado, e colocam diante de Jesus, a gente vai entender ali como é que Cristo age, como é que Cristo pensa, como que Cristo pensa. Cristo sabe que existem regras, Cristo sabe que existem leis, Cristo sabe que existem princípios que não podem, não são feitos para ser quebrado. E alguém pega, os fariseus, os religiosos, pegam essa mulher que quebrou a lei, quebrou princípios, quebrou regras, trazem até Jesus. Jesus sabe. E aí como é que Jesus pensa? Jesus pensa o seguinte: se algum dentre vós não tiver o pecado, que atire a primeira pedra. Todos eles largam as pedras. Jesus olha para a mulher e fala: filha, olha onde é que estão os teus acusadores, agora vá e não peques mais. Olha como é que Jesus pensa. Olha a estrutura do pensamento de Jesus. Jesus, ele fala coisas simples sem deixar de ser profundo. Jesus simplifica a mensagem, mas não deixa de que a mensagem não deixa a mensagem passar de uma mensagem rasa. Ela é profunda, de forma simples. Então Jesus está falando que eu preciso olhar para mim antes de olhar o pecado dos outros. Jesus está falando que eu preciso apontar os meus erros antes de apontar os erros dos outros. Mas Jesus está também falando que ele é aquele que me livra dos acusadores, mas não me livrou da acusação. Como assim? Ele me livrou daqueles acusadores, mas a acusação, ele continua falando assim: vá e não peques mais. Eu te perdoo, eu te limpo, eu te purifico, agora muda a sua vida. Mude a sua vida, mude as suas ações. Pastor, eu tô na igreja há muito tempo, e tem padrões da minha vida que eu não mudo, tem coisas da minha vida que eu não consigo mudar. E eu quero caminhar agora nesse sentido aqui pra gente começar eu falei que as lives vão ser rápidas, então pra gente começar a esboçar o final de tudo isso que eu te falei. Talvez você já se converteu, ou você está na igreja, ou você tem fé, mas alguma coisa ainda não mudou. Você encontra alguma dificuldade para romper com padrões antigos? Para romper com coisas que você fazia? Eu vou te contar onde é que está o segredo para mudar isso aí. Eu vou te contar onde está o segredo para mudar isso aí. Tá? Eu comecei a aplicar na minha vida a partir disso. Eu vou te contar o segredo, onde é que está isso aí. Se você conhece alguém que tem todas essas características, é crente, ou é convertido, ou tem fé, enfim, mas não consegue romper com padrões antigos, continua numa prática de coisas que não consegue abrir mão, tem um segredinho que eu vou falar com você aqui agora. Manda aí, escreve aí e coloca a chavinha para saber se vocês estão comigo. Escreve a chavinha para saber se vocês estão comigo. Pastor, como mostro isso para uma pessoa que está vivendo em depressão? Coloca ela aqui na live. Chama ela para assistir a live. Chama ela pra gente assistir aqui, ouvir aqui. Tá bom? Às vezes, eu vou falar, e isso é uma verdade, a própria Bíblia vai dizer muitas vezes que o profeta não tem honra. Muitas vezes um profeta não tem honra na sua casa,
Às vezes a pessoa não vai te escutar, então manda uma live. Coloca uma live para ela ouvir. Né? Coloca aqui e fala, escuta o que esse camarada aí tá falando. Esse camarada é meio doido, ele tá falando uns trem esquisito. Vê aí se você concorda. E fala para ela ver, tá? Isso acontece às vezes das pessoas que estão próximas de nós não nos ouvir, mas ouvir outras pessoas, tá? Coloca aí, manda live para ela para ver se ela vai conseguir entender isso. Eu já vi médico falando que a depressão é excesso do passado e que a ansiedade é excesso do futuro, mas uma meio que converge na outra. Normalmente quem tem depressão está conectado à ansiedade e essas coisas são diretamente ligadas, vamos dizer assim. O que eu posso dizer é que eu venci a ansiedade, Deus me deu orientações, eu estudei, eu fui ler, eu fui fazer terapia, eu conversei com psicólogo, cheguei a tempos atrás tomar remédio, mas eu vou te dizer que a parte da paternidade de Deus foi a parte que mais modificou minha vida quanto à questão da ansiedade, tá? Então, se vocês quiserem, a gente pode, inclusive, fazer uma live de chave de sabedoria só sobre ansiedade. Mas isso aí, gente, tem que querer mesmo, porque é um assunto que é muito profundo, é muito importante. Então, vamos lá. Pastor Johnny já colocou a chave. Vocês são demais, gente. Eu gosto demais de compartilhar isso aqui com vocês, porque eu vejo que vocês... Tem gente interessada de verdade nisso aqui. Tem gente que sabe que disso aqui pode mudar muita coisa. Letícia, Josiane, Valéria, Amanda, Nandinho. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Bom, por que é que você não muda? Por que é que... Pastora Érica, obrigado, pastora, Deus abençoe. Por que é que você não muda? Por que é que você não rompeu com os padrões? Por que é que você, ou por que é que eu continuamos, ou nós continuamos praticando, porque nós continuamos fazendo coisas que não deveriam ser feitas? Primeiro, as nossas ações, as nossas práticas, a nossa conduta, elas são diretamente reflexo do que como pensamos, de como pensamos. Não foi isso que nós construímos e falamos até agora. Até esse momento não foi tudo que nós conversamos, não foi isso. De que a nossa vida é direcionada pelo nosso pensamento. Então o que eu faço são os meus pensamentos que direcionam minhas ações. Então se eu não conseguir romper padrões, ações, é porque o meu pensamento ainda está preso a essas práticas errôneas. E é por isso que entra aqui Romanos 12:2. Por favor, se você tiver na sua Bíblia, se você tiver no celular, marca isso aí na sua Bíblia, abre sua Bíblia, marca isso, Romanos 12:2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da nossa mente, para a qual experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Como eu vivo a vontade de Deus? Com a renovação da mente. Muda os seus pensamentos, porque os seus pensamentos é que direcionam a sua vida. Romanos 12:2. A questão aqui desse texto, o que esse texto está falando aqui e está deixando claro para nós, é que a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a vida do cristão, não pode ser conforme, ou seja, com a forma que o mundo nos entrega. A nossa vida não deve ser e não pode ser conforme, ou seja, conforme aqui a palavra vem justamente de forma. Deixa eu só abrir aqui no original para comentar com vocês aqui, ó, Romanos 12:2. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, ou seja, não tenha como padrão, não vos conformeis com este mundo, com este século. Não, deixa eu te falar um negócio, gente, pode nos chamar de quadrado, pode nos chamar de retrógrada, pode nos chamar de antiquado, pode, como eu já ouvi, pode me chamar de tiozão, de velho, pode falar o que for. A minha mente não tem que ser moldada, a minha mente não tem que ser conforme, ou seja, o formato da minha mente não tem que ser aqui o mundo, aqui o sistema mundano, ao que os padrões de agora colocam em mim.
mas tem que ser renovado pela palavra de Deus. Essa aqui é a famosa metanoia. Essa aqui é a famosa metanoia, tá? Essa palavra transformados, ela também tem, além da palavra metanoia, ela também tem o sentido de metamorfo, que é a mudança de forma. Mudança de forma. Quando fala de metamorfo, é aquela palavra metamorfose. Quando fala de metamorfose, olha só o que eu estou falando. Transformar vem da palavra metamorfo, que quer dizer literalmente mudar de forma. Transformar significa metamorfo, mudar de forma. Essa palavra também vem de metamorfose, que é a mudança. Então, presta muita atenção. Quando a gente fala de metamorfose, qual que é o que a gente sempre lembra? Da borboleta, que passa por um momento de metamorfose. De lagarta para borboleta. Mas esse momento de metamorfose, ele não é tão simples. Ele precisa ter alguns momentos de isolamento. Então você vai ter que se desligar, muitas vezes, de coisas ou até mesmo de pessoas que querem manter o padrão antigo, sendo que você tem que buscar um padrão novo. Então você tem que viver um momento de isolamento. Eu tive que cortar coisas da minha vida que me faziam ter o padrão, a forma de antigamente. Mas eu quero ter uma forma de Deus na minha vida. Eu quero ser conforme Deus tem para mim. Faz sentido isso que eu estou falando? Essa transformação, essa metamorfose, ela que é da lagarta para a borboleta, ela primeiro passa por alguns momentos de isolamento. E esse isolamento é de coisas que me fazem repetir padrões. Muitas vezes pessoas que me fazem repetir os padrões. Além desse momento de um certo isolamento, isso é chamado de solicitude, que não solitude, que não é solidão. Solidão é quando você é abandonado por todos. Solitude é quando você busca um momento seu. Solitude é quando você busca um momento íntimo seu. Uma solitude com Deus é um momento íntimo que você tem com Deus. Um momento íntimo da sua vida com Deus. Você precisa se desligar de coisas e às vezes de pessoas que faziam você repetir padrões antigos, e você precisa de um momento de solitude, um momento seu. Igual a lagarta faz, ela se fecha naquele casulo ali por um momento. E ela vive nesse casulo para sempre? Não. Porque ela também precisa romper esse casulo. Então é preciso também ter força, é preciso também ter garra, porque para sair daquilo ali, para sair do casulo, ela precisa de força. E agora presta atenção. Você precisa entender que para romper padrões antigos, ou seja, você transformar a sua mente, você também vai precisar de forças para alcançar um novo lugar, para alcançar novos padrões de pensamento. Vai ter que ter força. Eu não vim aqui para falar para você que vai ser facinho, que é tranquilinho. Não. Porque são processos na vida que a gente precisa passar. Você, eu, precisamos passar por processo. E se a gente pular processo, se a gente pular etapa, às vezes dá ruim. Eu já ouvi uma história de alguém que viu a borboleta querer sair do casulo e viu aquele esforço que a borboleta estava fazendo. E aquele esforço que ela estava fazendo, a pessoa pegou e abriu o casulo. E quando abriu, puxou a borboleta, as asas da borboleta não se soltaram. Estava cheia de uma gosma, as asas da borboleta não abriram, não se soltaram, e a borboleta não voou e ela morreu. Ou seja, não adianta você querer pular processos. Tem que ter força para passar por esse processo. Tem que ter força para passar por isso. Tem que ter força para que novas ares, novos voos sejam alcançados. A transformação da mente, ela passa por esses momentos, ela passa por essa força que você precisa ter. Esses processos que você precisa enfrentar, você precisa passar. Você precisa aprender a dizer não. É difícil? Mas precisa aprender a dizer não. Você precisa saber ter solitude, ou seja, ter o seu momento particular de separação. Você precisa aprender isso. Você precisa aprender a confiar inteiramente em Deus, completamente em Deus. Você precisa aprender essas coisas. Você precisa. Por quê? Porque só assim nós teremos uma mente transformada. E quando a nossa mente for transformada, então
nós teremos a mente de Cristo. E quando eu tenho a mente de Cristo, eu experimento qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora lembre-se que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é a vontade de Deus. Às vezes você quer mudar sua mente para viver a sua vontade. Mas eu estou falando aqui, acredito que grande parte para o público cristão, é que o poder dos pensamentos, o nosso pensamento tem que ser guiado pela palavra. Os nossos pensamentos têm que ser guiados pela vontade de Deus. Para que eu experimente essa vontade de Deus tem para mim, boa, perfeita e agradável, eu tenho que transformar minha mente na mente de Cristo em mim. E é por isso que eu tenho que romper com padrões antigos. Mude a sua mente. Mude a sua mente. Assim você muda suas atitudes e assim você vai viver a vontade de Deus para sua vida. Amém? Tinha mais coisas para falar, mas acredito eu que é só isso. Tem muito mais. Por exemplo, Marcos 9, 23 vai dizer tudo é possível aquele ao que crer. Pensamento. A gente também pode, Mateus 7, 7 lá vai dizer peçam e recebam, procurem e encontram. Pensamentos. Tudo isso envolve pensamentos. Gente, toda mudança e desses anos de pregador, pastor, professor, de aconselhamento, de estudos, tudo. A coisa que eu mais aprendi é que as verdadeiras mudanças começam de dentro para fora. Existem mudanças que acontecem de fora para dentro? Existem. Mas as verdadeiras mudanças, as mudanças duradouras, as mudanças efetivas começam primeiro de dentro para fora. De dentro para fora. Se você quiser viver um tempo de vinho novo, vinho bom na sua vida, a transformação acontece dentro primeiro das odres, para depois ser experimentada do lado de fora, tá? Então, essa é a live de hoje. Eu quero saber, alguém tem algum comentário? Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma dúvida pra gente finalizar? Já falei com vocês que eu não vou demorar, são lives rápidas para me entregar chaves, para me entregar algo para vocês. E é o seguinte, escreve aí, comentários, sugestão de assunto, que inclusive é muito bom, alguma dúvida, que aí eu vou comentar aqui com vocês aqui agora. Agora. Vamos lá? Romanos 12, 2. Anota isso aí, gente, anota isso aí, tá? Pastor Johnny colocou aí a chaminha. Pastora colocou forte. Pastor forte. Amém. Amanda, amém. Érica, amém. Valéria colocou glória a Deus. Nandinho colocou amém. Amém. Glória a Deus. Gente, eu soltei bastante chave hoje aqui. O que você gostou aí? Fala aí pra mim, por favor. O que foi impactante de hoje aqui que mexeu com você? Que eu vou terminar, viu? Já vou terminar. O que mexeu com você aqui hoje? Enquanto isso, deixa eu falar com as pessoas que estão na live aqui. Lucão, Deus abençoe, meu amigo. Thomas, Deus abençoe. Mais uma vez, Valéria, Pastor Johnny, Letícia, Érica, Débora, Pastora Adriana, Valéria. Gente, Deus abençoe. Bom demais estar com vocês aqui, viu? Vamos lá. Vamos falar sobre ansiedade. Vocês querem mesmo? A gente pode fazer uma live sobre ansiedade. A gente pode... eu já falei sobre... Já dei estudos de ansiedade na igreja. E eu tenho algumas coisas anotadas. A gente pode falar sobre ansiedade, sim. Ansiedade é importante, gente. Eu fui curado, eu posso contar um pouco daquilo que eu vivi, do que eu passei, do que Deus fez comigo, e posso contar sobre os aspectos e as visões bíblicas a respeito desse ponto da ansiedade. Eu espero e creio que é algo que hoje as pessoas têm sofrido muito. E eu espero e creio que pode ser algo que vai impactar a vida das pessoas e que possa, em nome de Jesus, alcançar várias vidas e modificar várias vidas em nome de Jesus. Bom, é o seguinte, para você que ficou até aqui, se você concorda aí para falar sobre ansiedade, se você quiser que fale sobre ansiedade semana que vem, curte aí o vídeo. Depois que esse vídeo ficar salvo, se você curtir, eu sei que você quer que fale sobre ansiedade.
vai ficar lá na linha do tempo, lá no feed no feed do Instagram fica gravado, ok? Fica gravado esse negócio aqui. E se você curtir, eu sei que você quer que fale sobre ansiedade, beleza? Mas eu tava programado agora para falar o seguinte, há poder nas palavras. A gente falou dos pensamentos, né? E agora sobre as palavras. E aí eu iria falar semana que vem. Então, vocês decidem aí. Tem muita coisa para falar, gente. Vamos falar sobre ansiedade. Precisamos ter força para mudar. Achei muito isso interessante. Precisa. Não gente, eu não vim aqui dar conteúdo motivacional, eu não vim aqui, eu vim falar essas verdades que às vezes são confrontadoras, mas que são de vital importância. Você precisa ter força. Você precisa encarar essa parada mesmo e ir pra cima disso aí, tá? Processo de transformação, muito forte isso. Legal, né? Pastora Érica, isso é transformador. Os processos de transformação, e eles não podem ser impedidos, tá? Não podem ser impedidos. Cuidado com, às vezes a gente quer pular isso aí. Ó, que nós precisamos mudar de dentro pra fora. Ah, gostou, Nandi? Nu. Isso é forte, isso é forte. Eu já quero e vou curtir. Glória a Deus. Então é isso, gente. É o seguinte. Quem quiser receber o mapinha da live de hoje, o mapa da live de hoje. Quem quiser receber o mapa da live, ou seja, com os versículos daquilo que eu falei hoje aqui, tá? Para ajudar você, depois você assiste a live de novo, pega esses versículos, anota para você dar um estudo, para você pregar, para você fazer alguma coisa. Se você quiser o mapa, manda um direct para mim lá, então manda uma mensagem aqui no Instagram com o seu e-mail que eu mando pro seu e-mail, beleza? Manda um direct com o seu e-mail que eu mando o mapinha da live pro seu e-mail, beleza? Mapa da live pro seu e-mail, ó que legal, de graça, tá bom? Para você poder pregar, para você poder dar aula, para você poder fazer sua live, para você poder aconselhar alguém, para você poder ajudar alguém, tá bom? Então, e quem quiser, gente, nossas lives vão permanecer, vai ser muito bom, tá bom? Ó, o pessoal aqui tá colocando aqui, eu já quero, fala das palavras primeiro então, acho que as palavras primeiro. Então, semana que vem, então vamos fazer a programação, semana que vem, há poder nas palavras, e depois na outra semana, ansiedade, ok? Então, semana que vem, há poder nas palavras, e na outra semana, a gente vai falar sobre ansiedade, ok? Traz gente, vamos falar no aspecto bíblico, sobre a perspectiva bíblica, sobre a melhor forma da gente usar as nossas palavras e o que significa o poder das palavras segundo a Bíblia. Amém? Gente, vou finalizando por aqui. Termino a nossa live agradecendo a cada um de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu fazer a oração para a gente terminar. Pai, eu quero orar agora, Senhor, e eu apresento a vida de cada um desses que aqui estão, Senhor. De cada um, Pai. Senhor, eu não vou falar o nome, porque depois eu posso não lembrar o nome de todos, mas o Senhor sabe cada um que aqui está, cada um que está assistindo. O Senhor também conhece as dificuldades de cada um, e eu oro especificamente para que essas pessoas, Pai, elas comecem, através do Teu Santo Espírito, do Espírito Santo, o Espírito de Deus, trazer a nós, Senhor, essa vontade de conhecer a Tua Palavra, essa vontade de ter a mente renovada, essa vontade de ter, Pai, nosso pensamento, Senhor, transformados, Senhor. Transformados para que a gente venha viver, para que a gente venha, ó Pai, estar dentro da sua perfeita, agradável e boa vontade, Senhor, para nossas vidas. Pai, nós entregamos tudo o que somos, corpo, alma, espírito, nós entregamos a Ti, ó Deus. Cura, transforma, liberta, faça de nós a Tua vontade, Senhor. Que nós não venhamos a pular os processos, mas que nós venhamos viver os processos que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Eu oro, ó Pai, com a autoridade que há debaixo do Teu nome, uma bênção especial na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até quarta que vem.